Para que serve a teoria da evolução, afinal de contas? Qual a aplicação prática dessa teoria? Muita gente diz que essa teoria é importante para a fabricação de medicamentos, vacinas, é importante para a medicina. Será que é mesmo? Eu mesmo trabalho numa indústria farmacêutica e, sinceramente, eu não vejo a teoria da evolução ser útil em qualquer fase ali da produção de medicamentos. Sinceramente, não. Eu vejo ali que pessoas precisam, claro, entender de química, porque afinal de contas as matérias-primas que constituem o medicamento, tanto a parte dos sais quanto ativos, são produtos químicos. Então é necessário um conhecimento nessa área. O conhecimento de microbiologia também é indispensável na fabricação de medicamentos, até mesmo porque tudo é monitorado durante o processo, o ambiente em que o medicamento é feito, o próprio medicamento. Vou analisar no medicamento, por exemplo, a carga microbiana, a presença de endotoxinas bacterianas. Temos também aquele pessoal que trabalha na área da pesquisa e desenvolvimento. Esse pessoal vai ajudar a desenvolver a melhor forma possível de fazer aquele medicamento, de manipular a faixa ideal do pH desse medicamento. Vão trabalhar em novas pesquisas e para isso é necessário conhecimento em bioquímica, o estudo da vida a nível molecular, coisa que na época de Darwin era bem precário. Os cientistas da época de Darwin, por exemplo, não tinham ali um meio de saber detalhes da vida a nível molecular. Eles não tinham os equipamentos que existem hoje. E por isso a teoria da evolução não ajuda praticamente nada nesse campo. Ou seja, gente, para você produzir medicamentos, você não precisa saber que as nadadeiras dos peixinhos se transformaram em patinhas e esse peixinho foi viver em terra firme e nenhuma dessas babuzeiras especulativas. Você precisa de ciência de verdade, de ciência prática e não de especulações. Então a teoria da evolução, ao meu ver, ela não ajuda na produção de medicamentos. Mas alguém pode dizer assim, não, mas na medicina a teoria da evolução é muito importante. Nesse ponto tenho que discordar de novo. Eu acho que nenhum médico precisa saber que os pardais são descendentes dos dinossauros para poder fazer uma operação. Não é verdade? Eu acho que não. Retire a teoria da evolução da medicina e o que vai acontecer? Nada. A medicina vai continuar sendo medicina. Ah, mas a teoria da evolução é tão importante para a produção de vacinas. Muita gente diz isso, né? Será que é mesmo? Você sabe em que ano foi descoberta a vacina? Foi em 1796, por um cientista cristão, inclusive, Edward Jenner. E nessa época não existia a teoria da evolução. A teoria da evolução seria proposta somente 63 anos depois, por Darwin. Ou seja, a descoberta da vacina não dependeu de nenhum pressuposto darwinista. A única utilidade da teoria da evolução que eu tenho visto ultimamente é servir como ferramenta ideológica nas mãos de ateus, de naturalistas. E no passado ela serviu também como base para coisas terríveis, como a eugenia nazista, o imperialismo, o racismo. Você sabia disso? Você já ouviu falar sobre darwinismo social? É o que vamos falar nesse vídeo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, se Darwin tivesse vivo hoje e escrevesse o que ele escreveu em seus livros, hoje, nessa sociedade politicamente correta, Darwin provavelmente seria preso, acusado de racismo, porque os conceitos dele eram racistas. O que é o racismo? É você separar seres humanos de seres humanos, dizendo que uns são mais importantes que os outros por causa da cor da pele, por causa da etnia, da raça. E era justamente isso que Darwin fazia. Darwin fazia separação entre raças superiores e raças inferiores. E quais seriam os membros dessas raças inferiores? Seriam os negros, seriam os aborígenes australianos, que também tinham pele negra, e todo tipo de mestiço. Por outro lado, a raça superior, seria formada pelos brancos europeus. Darwin tinha esse conceito, e ele deixou isso bem claro em seu livro chamado A Descendência do Homem, que ele escreveu em 1871. É um livro que não é tão lido, não é tão conhecido, mas é um livro que traz esse conceito. E nesse livro, ele diz que as raças superiores, iriam exterminar as raças inferiores. E esse conceito infeliz, racista, de que existiam pessoas menos evoluídas, pessoas inferiores, foi adotado por outros darwinistas, entre eles um defensor ferrenho do darwinismo chamado Henry Luxley.
Veja o que ele disse. Nenhum homem racional, conhecedor dos fatos, acredita que o negro comum é igual, e muito menos superior ao homem branco. Outro darwinista famoso que também concordava com o conceito de raças inferiores foi Ernest Haeckel. Esse darwinista ficou muito famoso depois de ter tentado falsificar desenhos de embriões para comprovar a teoria da evolução através da embriologia. Acabou se dando mal. Veja o que ele disse certa vez a respeito das raças inferiores. No estado mais baixo do desenvolvimento mental humano estão os australianos, algumas tribos da Polinésia, os bosquímanos, os Etentots e algumas tribos negras. E Haeckel não desenhava só embriões não, ele desenhava outras coisas também. O cara era um exímio desenhista. E entre os desenhos que ele fez, eu destaco esse aqui, que representa muito bem o conceito darwinista de raças inferiores. Note que no desenho fica nítido que Haeckel está colocando os negros quase que no mesmo patamar que um gorila, que um orangotango, que um chimpanzé. Esse era o pensamento darwinista da época. Agora o erro mesmo foi quando pegaram todos esses conceitos darwinistas de seleção natural, luta pela sobrevivência, raças mais evoluídas, raças menos evoluídas, e jogaram tudo nas ciências sociais, ou seja, nas próprias sociedades humanas. Aí sim deu merda, literalmente, porque isso só serviu de base para coisa ruim. O darwinismo social, por exemplo, serviu de base científica para a eugenia nazista, onde os nazistas brincavam de deuses, ou seja, eles decidiam quem podia viver e quem não podia viver, e tudo isso com base no conceito de seleção natural, de luta pela sobrevivência, de raça superior e raça inferior. E nessa brincadeira toda, claro, quem se dava mal eram pessoas com deficiência mental, eram pessoas com deficiência física, pessoas mais velhas, pessoas fracas, doentes. Todas essas eram eliminadas, fuziladas pelos nazistas, que tinham como base científica o darwinismo social, ou seja, eles faziam o papel da seleção natural. Eles eram a própria seleção natural humana, né? Eliminando aquelas pessoas que eles julgavam ser menos aptas e deixando sobreviver aqueles mais fortes, mais adaptados, e com isso querendo purificar uma raça superior e eliminar as raças inferiores. E eles usavam isso como pretexto para a matança deles. Claro que o objetivo deles, na verdade, era eliminar pessoas que, ao invés de gerar trabalho, iam dar despesas, como pessoas doentes, idosas, pessoas mais fracas, né? Veja como isso foi conveniente para os nazistas. Eles podiam agora matar seus inimigos e dizer simplesmente que eles estavam fazendo o papel da seleção natural. Não, nós estamos apenas eliminando uma raça inferior, os menos aptos, e também fazer uma limpa entre eles, né? Pessoas que nasciam doentes, pessoas que nasciam com deficiência mental eram eliminadas para que os mais aptos daquela raça, que era considerada uma raça superior, pudessem passar seus genes adiante e ser uma raça cada vez mais perfeita. Era isso que os nazistas buscavam, e eles tinham como base o darwinismo social. Além de servir de base para o racismo científico, para a eugenia nazista, o darwinismo social também serviu de base para o imperialismo. E a coisa funcionava mais ou menos assim. Segundo o darwinismo social, os europeus eram mais evoluídos. A sociedade europeia era muito mais avançada, uma sociedade industrializada. Enquanto isso, os africanos e os asiáticos eram atrasados, eram menos evoluídos, eram considerados como bárbaros. Então esses povos ditos mais avançados, mais evoluídos, passaram a invadir as terras desses povos considerados menos evoluídos e passaram a se assenhorar de tudo por lá. E como justificativa, eles diziam o seguinte: olha gente, na verdade nós estamos ajudando esses povos, porque eles são tão pouco evoluídos, tão bobinhos, que eles não conseguem evoluir por si mesmos. Então a gente vai tomar conta de tudo aqui, mas eles vão aprender a nossa cultura. E através da nossa cultura, eles vão evoluir também. Toda essa palhaçada aí de invadir terra dos outros, né, tinha uma base científica, né, que era o darwinismo social. Pois é realmente uma coisa triste, né, mas aconteceu, infelizmente. E falando em coisas tristes, lamentáveis, que aconteceram por causa do darwinismo, eu posso citar a história desse homem aqui. O nome dele era Ota Benga.
Você talvez nunca ouviu falar dele, seu professor de ciência provavelmente não te contou a história desse cara, mas aqui você vai ficar sabendo. Bom, gente, esse homem era um pigmeu. Ele tinha sido trazido do Congo belga para a América aos 22 anos de idade. Mas o que aconteceu de demais com ele? Bom, gente, ele simplesmente foi colocado dentro de uma jaula e exibido num zoológico como se fosse um animal. Tudo porque os darwinistas da época acreditavam que ele representava um estágio evolutivo do homem. Ou seja, ele era um tipo de ser humano menos evoluído, quase um humano, né? Um animal. Ele foi exibido realmente como um animal.